Oi, gente, bom dia! Então, hoje, uma terça-feira, chegamos no último dia do mês de agosto, né? Hoje, dia 31, último dia do mês de agosto. O que nós vamos estudar agora? Português. Então, vamos seguir aqui, né? Agora, lá no módulo 3, no capítulo 9, páginas 56 até a 65. Vamos lá? Ok. Como vocês viram, eu ainda estou com meu óculos quebrado. Mandei fazer o novo, né? Então, vamos lá. Olha só. Lá na página 56, nós vamos iniciar o capítulo 9. E na abertura desse capítulo, olha só. O capítulo chama Acessibilidade para Todos. Nós falamos bastante sobre esse assunto, acho que no segundo bimestre, né? No início do segundo bimestre. Então, cada pessoa tem um jeito de se comunicar, certo? De se locomover, de se entender, de entender o mundo. Acessibilidade significa criar oportunidades para que todos possam fazer as mesmas coisas, cada um à sua maneira. Então, a acessibilidade é tornar acessível, certo? O que cada um pode fazer. Como, por exemplo, eu vou já adiantar aqui um assunto. Alguém que é cadeirante, né? Ele tem direito a ter acessibilidade ao primeiro, ao segundo andar, num lugar que não tem elevador. Que ele não possa ir no elevador, então tem que ter a opção de rampa e escada. Escada para quem pode ir andando e a rampa para quem se movimenta, para se movimentar precisa de uma cadeira de rodas, ok? Então a acessibilidade é isso, é tornar acessível, tá? Coisas do dia a dia para todos, ok? Então seguindo aqui, ó, nós temos aqui nessa imagem, olha, duas crianças, né? Está sentado numa cadeira de rodas e com certeza esse lugar onde ele está, nessa biblioteca, né? Ele teve possibilidade de chegar até lá. Então, ele deve ter tido possibilidades, questão de acessibilidade até chegar à biblioteca. Uma porta larga, uma rampa, certo? Tudo isso que possibilitasse essa criança a chegar até a biblioteca, certo? Então, seguindo agora lá na página 58, nós vamos ter uma leitura, certo? E antes da leitura, nós temos sempre uma conversa, né? A acessibilidade diz respeito a poder chegar a um lugar ou alcançar algo, né? Então, você poder chegar a algum lugar ou alcançar algo, isso é uma acessibilidade, ficou acessível para você. Você já presenciou ou vivenciou alguma situação em que não havia acessibilidade? Comente como foi. Então, se você já viveu uma situação dessa, né, de chegar a querer pegar algo e não era acessível para você, a querer fazer qualquer coisa e não ter condição de fazer, ok? Então, leia a história em quadrinhos a seguir e veja como a falta de acessibilidade pode impedir alguém de exercer o direito de ir e vir. Então, vamos lá, olha só. Temos aqui a rampa, é o título dessa história em quadrinho. Luca e Marina em A Rampa. Inauguração, livraria do Limoeiro. Aí tem um panfleto falando da inauguração de uma livraria, certo? Então, olha lá, as crianças já estão sonhando com os livros que vão ler, com as histórias, ok? Do Saci Pererê, né, do Minotauro, enfim, histórias de conto de fadas, certo? De piratas, e estão correndo para chegar até a livraria, né? Na página 59, o que nós temos? Nós temos a livraria
E tem uma escadaria para chegar lá, né? Porque são quantos degraus aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 degraus para entrar na livraria. Então, entre promoção de inauguração, tá escrito lá, todos estão entrando alegres e felizes, né? Então, o que é que nós vemos aqui? O menino que está na cadeira de rodas, que é o Luca, né? Luca e a Marina já ficou surpresa quando chegou e viu, olhou para a escadaria e viu que o Luca não teria condição de entrar na livraria. E o Luca, olha, já ficou triste, né? Ficou tristinho, mas ela disse que ia dar um jeito. Ela fez assim com a mão, olha só. Então, aqui conversando com o dono da livraria, ela explicou para ele que o Luca não teria condição de subir aqueles degraus com a cadeira de rodas, ok? Então, ele fez assim, não disse nada, mas deu a entender que não poderia fazer nada. E eles voltaram, olha, ele voltou um pouco chateado, ela voltou furiosa, né? E ele, o dono da livraria, fechou a livraria no horário de almoço e saiu, né? Lá na página 60, continuando, olha o que foi que aconteceu. Ele ia caminhando para almoçar, certo? E ele escorregou numa casca de banana, né? Bom, esse foi o barulho dele ao cair no chão, certo? E quando ele já foi, deve ter ido no pronto-socorro, numa urgência, quando voltou já foi com a perna quebrada e andando numa cadeira de rodas, né? Vocês já devem imaginar aí o que foi que aconteceu. Quando ele chegou para entrar na livraria, ele olhou para a escadaria e viu que ele na cadeira de roda, ele não tinha acessibilidade. Ele não tinha a possibilidade de entrar na sua livraria, certo? Então ele lembrou do Luca, de como o Luca se sentiu. Então ele sentiu ali a mesma coisa, se sentiu da mesma forma, triste e chateado. Voltou. Quando ele voltou, ele planejou uma reinauguração da livraria, certo? E no dia da inauguração, o que foi que ele fez? Ele dividiu o espaço da escadaria com uma rampa. Fez uma rampa, certo? E fez uma nova inauguração, né? Ele reinaugurou dessa vez com a rampa, ok? Gente, essa história foi escrita pelo Maurício de Souza, né? Que o Maurício de Souza é o criador da Mônica, né? Da Mônica, de todos os produtos da Mônica, e inclusive da revista Em Quadrinhos. Então, o pai da Turma da Mônica, ele nasceu em 1935, em Santa Isabel, no estado de São Paulo. Em 1959, ele criou o Bidu, que foi o seu primeiro personagem. Olha só, Bidu, aquele cachorrinho, foi o primeiro personagem de Maurício de Souza. Depois ele começou a publicar umas tirinhas. Tirinhas são aquelas histórias em quadrinhos com 3 cenas, 3 ou 4 cenas, 3 ou 4 quadrinhos, são tirinhas, né? Então ele começou a publicar tirinhas de outros personagens. Surgiu então aí a Turma da Mônica, que foi inspirada nos filhos dele, né? Ele se inspirou, né? Inclusive a Mônica, pelo que eu sei, Mônica é o nome de uma filha dele, certo? Ok. Então, vamos aqui numa interpretação oral, saber... Nós não temos agora como... Eu não tenho agora como ouvir vocês, a resposta de vocês, mas eu digo sempre que essa interpretação oral tem um objetivo também que você reflita e pense sobre o que nós acabamos de ler, ok? O que você achou da história em quadrinhos que leu? O que você achou dessa história, né? Como você se sente quando visita uma livraria ou uma biblioteca? E por quê? Como é que você se sente? Você se sente bem naquele lugar? Você acha que falta algo, que poderia ter algo mais, né? Você se diverte nesse lugar? 3. Por que é importante haver rampas e elevadores
em todos os lugares. Diga aí, por que você acha que é importante? Depois dessa história em quadrinhos, eu creio que você já tem a sua resposta, não é mesmo? Então vamos lá na página 62, olha só, com a nossa atividade escrita. Escreva a primeira letra do nome de cada desenho e descubra... Estou na escola. E descubra como é chamado quem tem o mesmo tipo de deficiência de Luca. Então, gente, nós chamamos de paraplégico. Paraplégico, certo? É o nome de quem tem a mesma deficiência que o Luca, que não pode andar, ok? 2. De acordo com os quadrinhos da página 58, responda as questões a seguir. Só relembrando, os quadrinhos da página 58 são esses do início da história em quadrinhos, ok? Ele pergunta: o que a expressão facial dos personagens Luca e Marina demonstra quanto ao que estão sentindo? Olha só, quando eles sabem da inauguração da livraria, no primeiro momento, eles sentem alegria, felicidade e etc. Tudo que possa representar essa palavra aqui, que tem o mesmo significado de ficaram alegres, felizes. Então, eles sentiram alegria e felicidade, ok? Continuando agora na questão B. Por que Luca e Marina tiveram essa sensação de felicidade? Porque ficaram sabendo da inauguração de uma livraria, ok? Desculpa aqui. Eles ficaram sabendo da inauguração de uma livraria e isso fez com que eles se sentissem felizes, alegres, não é mesmo? Continuando agora na C. O que a alegria desses personagens revela quanto ao gosto deles pela leitura? Revela que eles gostam de ler. Por isso eles ficaram felizes, ok? Seguindo então na questão D. Ele pede que você ligue cada personagem ao tipo de história que eles imaginaram no início da HQ. Gente, HQ, olha só, HQ é a abreviatura de História em Quadrinhos, ok? HQ, História em Quadrinhos. Então, você vai aqui ligar, olha só. Tia, como é que eu vou saber? Você observando aqui na página 58, você vai dar uma olhada aqui nos balões de cada um e vai ver que tipo de história cada um gosta de ler. A Marina, por exemplo, ela gosta de conto de fadas, né? E de contos folclóricos e mitológicos, que falam do Saci Pererê, do Minotauro, certo? E o Luca gosta de história de cavalaria e piratas. Então, você vai fazer essa ligação aí, ok? Seguindo agora lá na página 63, temos a questão 3, que diz assim: qual foi a reação dos personagens ao chegarem à livraria? E por que eles tiveram essa reação? Então, eles ficaram surpresos, né? Ficaram surpresos, porque se depararam com uma escadaria e a falta de uma rampa para cadeirantes. Então, foi essa a reação de surpresa e por quê, certo? Lá na quarta questão, na página 63, nós temos o seguinte: no segundo quadrinho, lá da página 59, Marina aparece olhando para Luca e piscando, olha. Segundo quadrinho da página 59. Tá aqui, olha. Ela aparece olhando para ele, fazendo assim, piscando, tipo assim. Vamos ver aqui. O que ele pergunta? Lá na questão A, o que a expressão de Marina significa? Significa que ela teve uma ideia, né? Piscou, olha, deixa comigo, que eu vou dar um jeito, né? Teve uma ideia. B, imagine o que ela poderia dizer nesse momento e escreva no balão a seguir. Então, eu coloquei exatamente isso que eu acabei de falar. Deixa comigo, né?
Que pode ser também, vou ver o que eu posso fazer, fique calmo, vou conversar, espere um pouco, vamos ver o que nós podemos, desculpa, fazer. Então, foi isso aí, eu coloquei deixa comigo, mas aí fica com você também a sua resposta. Lá na quinta questão, ele pergunta o que você achou da atitude do dono da livraria quando Marina disse a ele que o amigo não podia entrar na loja. A primeira atitude do dono da livraria foi que ele não podia fazer nada, ou tipo, eu não tenho nada a ver com isso, se ele não pode subir, problema dele, se ele não pode entrar. Foi mais ou menos assim. Então, o que você acha? Nesse caso aqui, gente, da quinta questão, você vai ter que dar a sua resposta. Coloque aí, escreva o seu pensamento em relação a essa atitude do dono da livraria, ok? Então, seguindo lá na questão 6, ainda lá na página 63, diz o seguinte: assinale a alternativa correta sobre o que aconteceu com o dono da livraria na hora do almoço. Primeiro, ele escorregou em uma poça d'água e se machucou. Segundo, ele escorregou em uma casca de banana e se machucou. Terceiro, ele almoçou na livraria e depois comeu uma banana. Gente, segunda alternativa, né? Então, você vai fazer um xizinho aqui. Ele escorregou em uma casca de banana e se machucou. Foi isso que aconteceu. Então, agora lá na página 64, nós temos a questão 7, que diz o seguinte: observe as palavras zup, né? Essas duas palavras aqui, ó, zup e bonk, né? O que essas palavras indicam na história? Então, vamos ver. Zup indica o som produzido pelo escorregão. Na hora que ele escorregou, certo? Como nós estamos lendo, nós temos então essas palavras que vão dar ideia do barulho que foi feito, do som produzido pelo escorregão. Então, zup indica o som produzido pelo escorregão. E bonk indica o som produzido pela queda dele, na hora que ele caiu, o barulho. Então, o som da queda é bonk, ok? Junte as sílabas, agora é na B, da mesma cor, de mesma cor, e descubra o nome que essas palavras recebem. Em seguida, escreva abaixo. Então, o que vocês descobriram aí é a palavra onomatopeia. Então, onomatopeia são essas palavras que dão a ideia do som produzido por uma queda, por um ranger de porta, e assim vai, no caso do escorregão, certo? Seguindo então agora lá na questão 8, ainda na página 64, hein, gente? Se liga aí, página 64 ainda. Agora lá na página 64, vamos lá. Ok? Gente, vamos lendo aí, né? Adiantando um pouco isso. Lá na questão, na página 64, lá na questão 8, ainda é a página 64, lá na questão 8, o que nós temos aqui? Após fraturar a perna, o que aconteceu com o dono da livraria? Né? Primeiro, ele teve de usar cadeira de rodas, né? Ele teve de usar cadeira de rodas. Isso. Tem mais uma pergunta, né? O que aconteceu com o dono da livraria? Ele teve de usar cadeira de rodas e também
e também não conseguiu entrar na livraria. Foi isso que aconteceu. Ele teve de usar a cadeira de rodas e também não conseguiu entrar na livraria. Questão 9, agora na mesma página 64. Como Luca se sentiu no final da história e por quê? Ele se sentiu feliz, né, gente? Ele ficou feliz, satisfeito. Por quê? Porque tinha uma rampa. Porque tinha uma rampa para entrar na livraria. Ele se sentiu satisfeito por isso, né, gente? Tinha uma rampa para que ele pudesse entrar na livraria, ok? Seguindo agora lá na página 65. Vamos então à página 65. Ok? Na página 65 nós temos a questão 10. Página 65, questão 10. Nós temos aqui, além de divertir o leitor, qual é o objetivo dessa HQ, dessa história em quadrinhos? Assinale a alternativa verdadeira. Nós temos aqui, olha, 3 alternativas. Ele quer que você assinale apenas uma verdadeira. Conscientizar o leitor sobre acessibilidade, conscientizar o leitor sobre a importância da leitura, convencer o leitor sobre os benefícios da banana. Bem, gente, é a primeira, né? O objetivo maior aí, além de divertir, que a leitura nos diverte, né? É conscientizar o leitor sobre acessibilidade, a importância da acessibilidade. Na questão 11, o que nós temos aqui na questão 11? Diz o seguinte: a HQ que você leu não apresenta falas, não tem balões de falas. Apresenta apenas imagens. Isso dificultou o entendimento da história? Não, né, gente? Não dificultou. Nós entendemos a história apenas fazendo a leitura das imagens. Por quê? Pois apenas as imagens conseguem transmitir a história, ok? Apenas as imagens conseguem transmitir a história, nós conseguimos entender, ok? Lá na questão 13, nós temos a questão 13, ainda na página 65, nós temos a questão 13, ok? Diz o seguinte, a questão 13. Qual é o público-alvo dessa HQ, dessa história em quadrinho? Ou seja, a quem é destinada a história, né? O público, aqui é a página 65, questão 13. Então, o público infanto-juvenil. Vocês sabem o que quer dizer essa palavra? Infanto-juvenil, as crianças, né, o público infantil e jovem. As crianças e os pré-adolescentes e adolescentes, certo? Então, esse é o público a quem é destinado essa história em quadrinhos, ok? Então, gente, olha só. História em quadrinhos
HQ é uma narrativa contada em quadros, certo? Vocês viram aí, cada cena é um quadrinho, por isso história é em quadrinhos. Ela apresenta imagens, pode conter falas em balões ou não, como vocês viram aqui, e o objetivo principal é divertir o leitor, mas além de humor, também pode conter reflexões, críticas e ensinamentos. No caso dessa aqui, que faz com que o leitor reflita sobre essas atitudes e é uma crítica também àquelas pessoas que não dão importância à acessibilidade, ok? Então, ficamos aqui com a nossa aula de português e eu espero que vocês tenham gostado. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.